Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, digital da IEJN Alphaville, a nossa igreja, que nós fazemos parte, que eu faço parte da igreja, que na verdade nós fazemos parte da família da igreja. Amém? Nós somos uma família, em nome do Senhor Jesus. E venha fazer parte dessa família também, se você quiser. Amém? Não é somente para frequentar, somente é para você fazer parte. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu te aguardo. Venha fazer parte, venha assistir os nossos cultos. Glória a Deus. E a ministração de hoje é a continuação da terça-feira, que é Ataque no Emocional, parte 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas antes eu quero deixar aqui alguns recados sobre os nossos cultos lá na igreja, que os próximos cultos serão no sábado, que vai ter a Nação Jovem às 19 horas, e no domingo, que vai ter um domingo profético às 9 horas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu te aguardo lá na igreja. Você será muito bem-vindo. Mas, se você estiver muito distante e não conseguir chegar até a igreja, porque a igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, em São Paulo. Mas eu digo uma coisa, se você puder, estiver lá presencial, é muito melhor. Amém? Glória a Deus, porque você vai sair da sua zona de conforto. Aleluia. Mas, se você não tem condição de chegar até lá, você assiste pelo canal do YouTube. Amém? IEJN Alphaville, que lá vai ter todas as ministrações, todos os cultos que você pode, inclusive, assistir, que já está gravado, mas os próximos cultos serão esses e você pode assistir também. Amém? E aos domingos, não tirando esse domingo, mas os próximos domingos, também o culto ficará gravado, também assiste o culto no canal do profeta Vinícius Iracete. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos aqui para a palavra agora, dando continuação à terça-feira. E vamos ler novamente Lucas 17, 1, 10. Que diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. E será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém por essa palavra. Bom, hoje eu quero falar, na terça eu falei muito sobre os nossos sentimentos, né? O que causam os nossos sentimentos. Porque muitas vezes as pessoas falam coisas que ferem a gente, né? E hoje aqui eu vou falar para vocês como que a gente deve evitar, como a gente deve se livrar, ou pelo menos lidar com esses sentimentos, né? Com esses ataques.
Porque às vezes a gente fica muito frágil e não sabe como lidar com isso. E aí as palavras entram no nosso coração como uma flecha. E aí elas vão só se alastrando, só se infiltrando e só vai aumentando as feridas. Amém? E o jeito de fazer isso é você aprendendo a controlar os seus sentimentos. Pois os nossos sentimentos é como um dinheiro. Se você não controlar ele, ele vai acabar com a sua vida. Amém? Porque o dinheiro, se você não controla ele, ele acaba com você, né? Se você não controlar os seus gastos, ele vai acabar com você, porque você vai se encher de dívida. E aí você não vai conseguir se controlar para pagar essa dívida. E aí que vem mais coisa ruim ainda nas suas costas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Os sentimentos é a mesma coisa. A gente tem que controlar, porque quanto mais palavras a gente vai entrando no nosso coração e a gente vai fazendo com que essas palavras tomem espaço na sua vida, porque não tem que tomar espaço, entendeu? Aí sim que elas vão ficando, você tá dando valor a elas, e não tem que dar valor, você tem que eliminá-las dessa forma, ó, parar de escutar pessoas que possam falar coisas que não, que vão te magoar, mas dizer para você mesmo que isso não vai te ferir, amém? Você tem que ter controle disso e falar assim, isso não vai me ferir. E uma coisa muito importante também que você tem que fazer é falar para você mesmo que você é filho, filha de Deus, amém? Que nós temos a nossa identidade em Cristo, amém? E se Cristo é a nossa rocha, nós não temos por que ficar guardando coisas no nosso coração que não vai fazer bem, amém? Então, nós temos que entender isso, porque lá em Mateus 7, 24, 25 diz que o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele mesmo dá o exemplo. Ele diz assim, que é para escutar as palavras dele, amém? E aplicá-las na sua vida. Porque se você fazer como uma rocha, você aplicar as palavras dele, você vai ser como uma rocha, amém? Então nada vai te atingir. Glória a Deus, e é isso que você tem que se fortalecer. Mas só que para isso acontecer, primeiro você tem que aceitar Jesus. Porque se você não aceitar Jesus, o inimigo das nossas almas não vai deixar isso acontecer. Porque ele está ao nosso derredor. Amém? E se você não aceitar Jesus, Jesus ele não vai conseguir entrar na sua vida. Jesus não vai conseguir tomar conta da sua vida. Amém? Por isso que nós temos que aceitar Jesus. Entendeu? Por isso que nós temos que ir. Porque assim, nós não conseguimos controlar o que as pessoas falam ao nosso redor. Amém? Mas nós temos que conseguir controlar os nossos sentimentos. Glória a Deus. Porque nós não vamos agradar todo mundo. Você concorda comigo? Se nem Jesus agradou a todos, como é que nós vamos agradar? Amém? Porque nem sempre vai fazer o quê? Cada um pensa de um jeito. Porque ninguém te conhece. O único que te conhece é Jesus. É Deus que te conhece, porque foi Ele que te criou. Amém? Então, as pessoas às vezes pensam que te conhecem, mas não te conhecem, não. Não sabe seus sentimentos, não sabe o que você tem guardado dentro de você. Não sabe nada disso. Ele só acha que só porque a figura que tá ali naquele momento, tá sorrindo, tá brincando, ele acha que não tem sentimentos. Então, ele pode falar o que ele quiser, pode fazer o que quiser, entendeu? Então, e você só sabe guardar pra você. Mas isso não pode acontecer. Você tem que controlar isso. Amém? E para isso, a primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar é aceitar Jesus. Se você ainda não aceitou. Amém? Porque não adianta de nada você escutar essa palavra e não aceitar Jesus. Porque como o Senhor disse, se você fizer o que eu falo, seguir as minhas palavras, você vai ser como uma rocha. Você vai construir a sua casa na rocha. Amém? Então, porque Pedro já dizia que o Senhor é a pedra viva, pedra angular,
é a pedra que está sendo construída a igreja. Amém? Que somos nós, o templo do Senhor. Então, e é o que eu falo para você, você tem que aceitar Jesus. Se você ainda não aceitou, aceite. Mas se você já aceitou Jesus e ainda fica com esse problema com sentimentos com as pessoas, é que as feridas, elas estão abertas. Porque só foram cobertas. Talvez você aceitou Jesus, mas você não perdoou as pessoas, você não liberou o perdão. Amém? Você não liberou o perdão e também você não consegue controlar os seus sentimentos. Porque as pessoas continuam falando coisas más de você e você continua entrando dentro do coração. E não pode. Porque você nunca vai ser curado. Amém? Você nunca vai ser curado, nunca vai ser transformado, você nunca vai ver uma transformação. Porque a transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Aleluia. Primeira, a transformação vem de dentro para fora. Tem que ser nós temos que nos transformar. Por isso que o Senhor, quando você aceita Jesus, ele te coloca num processo, ele te coloca isolado. Por quê? Porque você precisa se aceitar, você precisa tirar tudo, porque o Senhor precisa fazer uma limpeza em você, te purificar, lavar você com o sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Amém? E você pediu perdão e você vinha com aquele choro sincero, sabe, de renúncia ao Senhor. Amém? E é por isso que nós temos que controlar os nossos sentimentos. Nós não podemos deixar que os sentimentos eles venham a dominar a nossa vida, porque o Senhor ele não liga que nós tenhamos sentimentos, o que ele não quer é que nós sejamos guiados por ele. Amém? Nós temos que ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. Amém? São a Trindade que tem que nos guiar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos que ter esse controle. Glória a Deus. Porque nós temos que nos agarrar a Jesus. Porque se isso não acontecer, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Amém? Então eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. Como que nós temos que evitar, que controlar os nossos sentimentos, controlar esses ataques, entendeu? É dessa forma, é você mesmo falando, profetizando por você. Eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar essa palavra, isso não vai me ferir, em nome de Jesus, porque eu sou filha do Senhor, eu sou filha de Deus, minha identidade é em Cristo, e eu sou firmada na rocha do que é Jesus Cristo, amém? É assim que nós temos que fazer. Glória a Deus. Pode ser que até que a palavra vai te afetar ali naquele momento, mas você fala, você profetiza essas palavras na sua vida. E aí isso vai sair, isso vai cair por terra. Em nome de Jesus. Porque ninguém é de ferro. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, como diz aqui. Como o Senhor mesmo falou, nós temos sentimentos. Só que nós não devemos deixar guiados por Ele. Nós temos que ser fortes. Amém? Glória a Deus. E que Deus venha trazer isso na sua vida, mas também você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitou Jesus, você tem que aceitar a Jesus. Amém? Porque é a única forma de Jesus te ajudar. Não adianta você falar que tudo isso, mas não aceitar Jesus. Amém? Porque os inimigos vão continuar te atacando. Pode ter certeza. Glória a Deus. E vamos para a oração de hoje, que é para que você aceite Jesus, para que você venha a ser curado emocionalmente, para que as emoções venham a ser tratadas, ser saradas na sua vida, porque é só Jesus que cura, que sara. Amém? E Ele que vai curar suas feridas. Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa live, seja bem-vindo aqui nesse momento, que o Senhor leve essa live para mais pessoas, para que elas escutem essa palavra, que elas venham ter controle dos seus sentimentos, que elas venham não escutar as palavras que algumas pessoas falam,
Porque as pessoas falam, não tem o que fazer, nós não temos controle disso. Mas nós temos que ter controle dos nossos sentimentos. Glória a Deus, aleluia. Os nossos sentimentos que importam. Amém? E o Senhor, Deus Pai misericordioso, fazer com que essas pessoas aceitem a Ti, Senhor. Que elas venham aceitar o Senhor, que elas venham ter experiências com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Para que elas possam entregar a vida a Ti, para que o Senhor possa tomar conta, para que o Senhor possa fazer parte da vida delas. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, para que o Senhor venha curar essas feridas, sare essas feridas, Senhor, feche essas feridas, cicatrize essas feridas, em nome do Senhor Jesus. Não deixem elas só cobertas. Não, tem que estar fechada, cicatrizada, para que nunca mais abra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, pelos doentes físicos, Senhor, porque às vezes muito das doenças físicas são doenças emocionais. São as doenças emocionais que levaram à doença física. Então, Senhor, que seja curado, tudo que seja sarado, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor traga toda a paz que excede entendimento nessa live e que as pessoas que forem assistir vão ser abençoadas em nome do Senhor Jesus e elas vão aceitar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vai ver que que a única saída é o Senhor para o problema delas. Em nome do Senhor Jesus, porque não adianta nada fazer nada com a força do braço, e sim com o Senhor. Porque o Senhor disse: vinde a mim, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus por essa palavra, Senhor. Aleluia. E agradeço, Senhor, muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe tudo que nós fazemos de errado, porque Senhor, nós somos humanos e nós erramos. Mas, diz o Senhor, pequeis, porque você chega sujo, você seja todo sujo diante de Jesus, porque Jesus ele não quer que você seja limpo antes de chegar a Ele, porque Ele quer fazer isso por você. Mas o que você tem que fazer é nunca mais pecar. Aleluia. Aleluia. E procure nunca mais pecar, pelo menos nos pecados que Ele está te perdoando agora. Amém? Porque errar todo mundo erra. E isso é um degrau que a gente tem que ir subindo. Um degrau. Amém? Mas tem que procurar não pecar nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. 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 E aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Amém. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, se você puder seguir as minhas redes sociais, que o Senhor esteja com você. Amém? Em nome de Jesus. Sempre, sempre. Porque nós devemos compartilhar tudo que faz bem pra gente. Amém? Tudo que a gente vê que é importante pra gente, temos que compartilhar, porque eu tenho certeza que alguém vai querer assistir esse vídeo um dia. E ele vai precisar disso. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a paz esteja com você, na sua casa, no seu trabalho. E que tenha um bom fim de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.